Não está sendo fácil passar pelo isolamento social e para as crianças esse momento pode ser ainda mais difícil. Para falar sobre esse assunto, eu vou convidar a psicóloga infantil, doutora Giliane André Souza. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Ana. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, a gente agradece a participação. Doutora, eu queria começar por esse assunto tão importante, né? As pessoas, elas têm vivido uma série de sentimentos agora durante esse isolamento social e os pais, né, e cuidadores como responsáveis daquela criança, eles precisam saber lidar e entender o que a criança está passando também nesse momento, que é aquilo, né? A família transmite muito para a criança, para o filho, tudo que está passando. Então, como que o pai pode lidar com a criança nesse momento? De que forma ela tem que conversar com o filho, com a filha, relacionado a esse período que nós estamos vivendo agora? A gente está vendo que não é fácil nem para adulto, aí a gente imagina como é isso para criança. Então, a melhor forma de tratar a criança é conversar abertamente, perguntar o que ela está sentindo, como que está sendo para ela. As crianças menores de 6 anos, a gente fala que a gente tem que usar a maneira lúdica, até para conversar com ela, para ela entender o que que é o corona, como que está sendo. Usar mesmo a fantasia. Agora, acima de 7 anos, a gente já fala que já pode conversar abertamente, que já tem uma compreensão melhor das coisas. Tem algum tipo de sinal, como por exemplo, assim, que esse pai, esse responsável, ele possa identificar? A criança fica desmotivada, talvez uma criança que é falante fica mais reclusa. Tem algum tipo de sinal assim que a gente pode identificar? Tem, eu vou passar alguns sinais que a criança pode dar nesse momento. Então, a gente só tem que acompanhar quando que está excessivo demais esses sinais para a gente poder já acender alerta, né? Porque a criança, quando ela estiver mais quieta que o normal, quando ela ficar pegajoso demais, porque a tendência, como está ficando a pessoa em casa, então ela tende a ficar mais pegajoso com aquela pessoa que cuida dela. Lutar para não dormir, ou então se ela estiver dormindo demais, já é um sinal para a gente poder ficar atenta. Estar exigente demais, querer as coisas assim da forma, reclamar de novas preocupações ou medos, medos que antes não existiam e começa a aparecer nesse sentido. Isso tudo é normal, mas quando chega a ser excessivo, a gente preocupa. Reclamar de sintomas físicos, como dor de cabeça. Se for de vez em quando, a gente entende que é algum sintoma ou pode ser também emocional. E se tiver com frequência, a gente acende aquela linha também. Mudar padrões alimentares, comer demais ou comer de menos também já é um sinal para a gente poder. Comportamento regressivo, como urinar na cama, ou então chupar o dedo. E chorar, reclamar e lamentar com frequência. São esses sinais que a gente precisa observar. Quando esses pais e esses responsáveis eles precisam procurar por alguma ajuda, por exemplo, observou esses sinais na criança, né, ali no filho, na filha, quais as medidas ele precisa tomar e quando ele precisa da ajuda de um profissional? Aí, quando ele vê que está em excesso, porque, igual eu falei, isso acontece, isso é normal, pode estar acontecendo nesse período, mas se tiver com frequência, aí ele já pode procurar ajuda psicológica, até para a gente trabalhar na criança. Porque tem que ver também, muita coisa que acontece na criança é reflexo dos adultos. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente está vivendo, o que, que a gente está passando para aquela criança, porque ela absorve muita coisa do dia a dia que está acontecendo com a gente. Então, a gente tem que ver, separar onde que é da criança e onde que é do adulto. Com certeza, era até uma das pautas que eu ia levantar aqui na nossa entrevista, sobre essa questão que as crianças reproduzem muito, né? Falas, jeitos, até emoções mesmo dos próprios adultos. Como que esses pais têm que lidar, principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora? O que, que eles devem evitar de conversar perto dessa criança, de transmitir de fato para ela? Porque a maioria das pessoas tem trabalhado em home office. Então, o importante é que elas estabeleçam regras para a criança, desde a hora que levanta, mas que sejam flexíveis. Então, o que que eles têm que fazer com essa criança? Na hora que estiver em home office, passar assim, ó, a mamãe está no quarto, o papai está, você vai brincar com outra, dá uma atividade para ela. E na hora que ela tiver a proximidade dessa criança, na hora que ela estiver próxima, e brincar com ela. Então, se ela vê que ela não está bem, ela fala assim, olha, depois a mamãe brinca com vocês. O importante é que o adulto escaneie mesmo o que que ele está sentindo. Porque, às vezes, uma criança é uma birra que faz, uma pirraça, mas pode ser um gatilho
para ele soltar aquela descarga emocional em cima da criança. Então, é importante que o adulto esteja, faça esse autoescaneamento que a gente fala, veja, sabe? Que ele veja como é que tá, para poder lidar com a criança, para poder conversar com ela de forma centrada e não descarregar as emoções em cima dela. Correto. Doutora, a gente está vendo que os transtornos emocionais nos adultos, né, aqui principalmente no nosso país, trazendo aqui para o nosso âmbito nacional, eles têm crescido bastante. Sentimentos aí como ansiedade, angústia, até mesmo a própria depressão. É possível que as crianças também desenvolvam algum tipo de transtorno emocional nesse período agora de pandemia? Vocês, né, como estudiosos da área, vocês preveem algum tipo de aumento nesse sentido? Sim, principalmente porque ela pega aquela carga do adulto e acha que aquilo é normal. Então, ela começa a assim, ter os mesmos sintomas. Então, ela pode sim desencadear algum tipo de patologia, algum tipo de doença nesse período da infância, onde que a gente fala que é extremamente importante o adulto estar bem para poder conversar com aquela criança, porque ela absorve. Então, assim, é o período assim, que a pessoa está criando a personalidade dela. Então, é extremamente importante a participação do adulto nisso, porque a criança pode sim desencadear uma patologia nesse período. E levar até para a vida adulta também, né? Por isso é tão importante essa atenção aí durante o período da infância das crianças. Que os adultos estão vivendo esse processo, assim. Então, os adultos vão lembrar, assim, da pandemia, da crítica. As crianças não, as crianças elas vão lembrar nesse momento, porque estão construindo memórias afetivas. Então, elas vão lembrar desse pedaço que elas estão em casa, com aquele carinho do pai, aquela brincadeira que teve em casa. Então, assim, crie essa memória afetiva nas crianças, de forma que faça com que elas cresçam saudáveis no futuro, porque elas são, assim, a nossa próxima geração.